Cumprimento o presidente da Câmara, Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Intolerância religiosa. A vida em sociedade requer habilidades sociais importantes como empatia, respeito, solidariedade, ciência e consciência, entre tantas outras. Por que falo isso? Pois as vivências e convivências fazem com que criemos particularidades e identidades em nossos grupos. A isso chamamos de cultura. O que um grupo tem em comum com o seu idioma, a culinária, estilo de habitação, brincadeiras, festas e a forma como cultuamos o divino. E neste tema, a religiosidade é o que gostaria de me aprofundar. A religiosidade nos auxilia com a esperança, amor ao próximo e como encaramos a mortalidade. As religiões, seus livros sagrados, ritos e rituais em diferentes lugares não são os mesmos. Está relacionado com a construção histórica de cada sociedade. Com a facilidade de informação sobre diferentes sociedades, observamos como cada grupo vive a sua religiosidade. Desta forma, nem sempre a verdade do outro é igual à minha ou à sua. Neste ponto, surgem conflitos. Estes conflitos podem ser toleráveis ou respeitáveis, ou podem ocorrer embates muito graves. Por isso, hoje venho falar sobre a intolerância religiosa. Sabemos que o Brasil tem uma grande diversidade religiosa, mas apesar de tantas campanhas de conscientização, ainda temos muito preconceito. Com base nos dados do G1, no Brasil, 50% da população é católica, 31% são evangélica, 10% não tem religião definida, 3% são espírita, 2% são umbanda, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 2% são de outra religião, além de 1% ateu e 0,3% judaica. O Brasil tem tanta diversidade religiosa, mas o preconceito parece ser ainda maior do que a aceitação e o respeito. No Brasil, o estado com mais terreiros é o Rio Grande do Sul. Porém, além deste estado, a maioria das buscas significativas por terreiros é em São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e em Santa Catarina. Além da busca por centros espíritas, que acontece com mais frequência no estado do Rio de Janeiro. Com tanta procura por diferentes religiões, imaginamos que a intolerância religiosa não acontece com muita frequência. Mas não, o problema é bem mais profundo do que aparenta. De acordo com o G1, uma pesquisa feita pela Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, ouviu representantes de 255 terreiros de todo o país. Quase metade deles registrou até 5 casos de ataques nos últimos 2 anos. Além de 78%, relataram que indivíduos de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência motivada por racismo religioso. E adivinhem, as religiões mais atacadas no Brasil são a Umbanda e o Candomblé. Religiões essas que fazem parte da cultura brasileira e da cultura do nosso próprio município. Temos também o Espiritismo. Conforme a revista Galileu, o Espiritismo acredita na evolução do espírito através da reencarnação, na existência de vida em outros mundos e na prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. O Espiritismo fala que se o preconceito é a situação que opera como precursor da intolerância, essas situações muitas vezes se apresentam já instaladas no decorrer das sessões espíritas. Inerentes ao ser humano, tolerância e intolerância não se contrapõem, mas se imbricam, fazendo-se presente nos locais. Essas são só algumas das religiões que sofrem diariamente com discriminações, cisma, hostilidade, implicância, rejeição, entre outros tipos de preconceito. E eu pergunto a vocês, até quando isso vai durar? Até quando terreiros serão queimados e destruídos por puro preconceito? Até quando cidadãos que têm seus direitos garantidos em Constituição serão julgados e apedrejados só por terem sua fé diferente de mim, de você ou de outras pessoas? Até quando seremos chamados de nomes impróprios e indesejados? E eu lhes digo, como um bandista, tenho conhecimento sobre como isso dói e quão ruim é ser julgada apenas por ter minha fé. Por isso, digo e repito, o respeito é uma coisa básica, que todos devem ter. Pense bem antes de julgar, lançar seu ódio ou sua falta de conhecimento sobre a religiosidade de cada um, pois não é assim que se constrói uma sociedade respeitosa e solidária. Muito obrigada pela atenção de todos.